Olá, boa tarde. Hoje é dia 27 de abril de 2020. Novamente, mais um dia juntos na nossa live diária aqui no Instagram, às 15h30. Hoje é a nossa 40ª live. São 40 dias consecutivos desde que praticamente começou o isolamento, desde o dia 19 de março. Todos os dias, todas as tardes, estamos juntos, conversando, estamos juntos aqui para tirar dúvidas, estamos juntos para nos sentirmos unidos, para compartilhar as dificuldades que a gente tem tido aqui. 40 tardes, 40 dias consecutivos, muito bom contar com a presença de vocês. Isso aí é bom para todo mundo, né? Que a gente possa estar aqui. Evanil entrou, a Valéria, a Adriana, Darcy Cerezo, Amy Gomes, olá, boa tarde. A Valéria dizendo que hoje conseguiu. Muito bom, Valéria. Planos Baixada, boa tarde, Darcy Cerezo. A Marilena Pereira entrou, bem-vindos a todos. Se quiserem compartilhar essa live, é só clicar aqui no aviãozinho aqui embaixo e chamar as pessoas que vocês queiram que participem. Nós procuramos estar aqui juntos para tirar dúvidas, para dar dicas legais uns para os outros e principalmente para que a gente sinta que nós estamos num isolamento social, num afastamento, num distanciamento, mas nós estamos todos unidos e temos estado assim nesse período já, hoje completando 40 dias, 40 lives consecutivas, né? Isso é muito bom, isso tem sido muito bacana para todo mundo, com certeza, né? E tenho trazido alguns convidados. Essa semana já temos aí 3 convidados confirmados, outros estão confirmando assim o horário, o dia, né? Mas amanhã, terça-feira, a gente vai estar aqui com a Gabriela Gula. Ela é aluna formada do Consciência Sistêmica da turma de São Paulo, ano passado. Ela é coach, trabalha com um coaching sistêmico, então a gente vai falar amanhã sobre metas, sobre objetivos, como é que fica nossas metas e nossos objetivos aí com tantas dificuldades agora, com essa pandemia, com essas restrições, né? Será que dá para a gente continuar elaborando metas, como fazer a nossa rotina? Então a Gabi Gula amanhã vai estar com a gente às 15h30 na nossa live, para que a gente possa conversar sobre isso. Depois de amanhã, quarta-feira, que vai ser dia 29, vai vir a Vera Leon. A Vera Leon é jornalista, também é formada aqui no Consciência Sistêmica na primeira turma de Santos 2017, e a gente vai falar sobre sonhos e comportamentos e emoções, então vai ser muito bacana. A Vera é uma pessoa maravilhosa, super culta e trabalha, né, com sonhos, é formado em psicanálise também, então vai ser bem interessante. Na quinta-feira, confirmando praticamente pronto, o Giovanni Bianco, que é publicitário, ele trabalha com a imagem, né, dos grandes artistas aí do mundo todo, Madonna, Anitta, enfim, artistas do mundo inteiro, vai vir falar com a gente também sobre como lidar nesse tempo, né? Então, bastante convidados muito interessantes que a gente vai ter essa semana e outros ainda para confirmar, tá? Aí André Natar entrou, a Simone, Bio Varela, Dame da Podologia, bem-vindas a todos. Deixa eu ver o que tem uma pergunta aqui da Valéria. Roberto, correm notícias de pesquisa de boa fonte que o Covid estaria no sistema, no sangue e não nos pulmões. Você leu algo? Não é assim. Deixa eu colocar como é que isso funciona. O Covid-19, a gripe do coronavírus, ela é uma doença sistêmica. Primeiro, ela está em todo o organismo, né? Como toda gripe, as manifestações principais costumam ser no aparelho respiratório. Aparelho respiratório alto, e quando ela complica, ela vai para o respiratório baixo, para os pulmões. A Covid-19 está sendo descoberto que ela tem uma fisiopatologia diferente, talvez, então ela passa por fases, né? A maioria das pessoas, felizmente, são assintomáticos, então tem a doença, porém não tem sintomas. A maioria ou não tem sintomas ou tem sintomas muito frustros, muito pequenos.
né? Então, uma síndrome gripal, coriza, obstrução nasal, tosse seca, febre, dor no corpo, principalmente muita prostração. Então, esses são os sintomas da primeira fase sintomática, que também não são graves e podem evoluir para algo mais grave. Quando evolui para algo mais grave, ela deixa de ser somente uma doença respiratória, o sistema imunológico, por diversas razões, por predisposições ou por estar mais fragilizado nos grupos de risco, né? O que acontece com o sistema imunológico? Ele acaba criando uma resposta exacerbada, está sendo chamada de tempestade inflamatória, tempestade de citocinas. Então são substâncias neuroquímicas, transmissores inflamatórios. Então é como se fosse uma inflamação imensa, terrível. E essa inflamação pode causar os danos que a gente vê nos pulmões, né? Pode causar coagulação intravascular disseminada, CIVD. Então, por isso que alguns tratamentos, alguns protocolos estão utilizando drogas anticoagulantes junto com os antibióticos, junto com corticoides que são anti-inflamatórios. Então, por ser uma doença altamente agressiva, de comportamento incerto, e isso está sendo descoberto, o que está causando, é que esses protocolos de medicamento incluem o antibiótico para quando dá uma infecção secundária bacteriana, pneumonia e tal, e que também podem ter efeito sobre o vírus, os anti-inflamatórios, né, os corticoides, para essa tempestade inflamatória, e os anticoagulantes, quando a situação complica e ocorre uma coagulação. Tá? Então muda isso, né, Valéria, que é um caso muito grave, né, ela pode evoluir em algumas pessoas, numa minoria de pessoas, mas por uma forma mais grave, necessitando de UTI, de respirador e etc. Tá? Mas tudo isso vem sendo descoberto aos poucos, mas as evidências já são sim que é uma doença que não acomete só a parte respiratória, mas talvez a parte respiratória grave seja uma consequência dessas outras fases onde o problema se torna inflamatório, autoimune, né, e de uma síndrome de coagulação. Tá? Então a gente precisa realmente se cuidar, manter o isolamento social, as pessoas não estão acreditando, tem muita gente rebelde, a gente vê gente sem máscara em locais fechados, supermercados aglomerados, né? Então tudo isso, gente, é grave. Esse mês agora, terminando abril e maio, é o mês que se espera o pico maior da doença, né? Então as pessoas falam, mas não está subindo, não deve estar acontecendo nada. Primeiro, não está subindo tanto, né, graças a Deus, porque as pessoas estavam respeitando o isolamento social. E aí, respeito ao isolamento social, não fica tão grave como seria, e a gente quer, esse é o objetivo mesmo do isolamento social. Aí a pessoa fala, tá vendo, não acontece nada, então vou sair do isolamento social. Então é uma ideia errada que as pessoas têm. Se a gente continuar mantendo esses cuidados, manter o uso da máscara, né, gente? Máscara precisa de usar sempre. Vamos manter o uso da máscara, vamos manter a higiene das mãos, vamos manter o distanciamento, sair o mínimo possível, manter esse isolamento perto de 70%, 60%, 70%, que a gente vai conseguir passar por essa situação com menos danos. Sem danos, esquece que isso não vai acontecer, mas com menos danos possíveis, tá? Angélica Milton entrou, Ângela Maldonado dando boa tarde, Ângela Rocha dizendo que a risadinha foi sem querer. Por que sem querer, Angela? Tem que rir bastante, ria muito. Nesse tempo, a risada ajuda o sistema imunológico, a gente rir, ver comédias, contar piadas, conversar com as pessoas de coisas agradáveis é muito bom para a imunidade. Nós precisamos disso. E não somente ficar olhando notícias de números e de problemas desagradáveis que estão sim acontecendo. A Luciana Pereira entrou, a Tati Lararibe, a Valéria, não, quem que entrou aqui? A Valéria já estava aqui, a Vanessa Guimarães, bem-vindas a todas, Terezinha Cardossante entrou, a Joelita, boa tarde, deixa eu ver quem mais está entrando, a Márcia entrou, Terezinha entrou, então boa tarde a todos, a todas, tá? Hoje nós vamos fazer a nossa live sozinho para tirar dúvidas, para conversar um pouco. E como eu já falei, terça, quarta e quinta, quase certo, já temos convidados muito legais para a gente compartilhar. Nas lives com convidados sempre fica aquele bate-bola mais gostoso, né? Aquele duas pessoas falando, perguntando, respondendo, sempre é algo muito bom, muito positivo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta,
alguma dúvida, alguma dica legal? O que vocês têm feito de bom? Né? Quais são as suas dúvidas, os desafios que estão acontecendo agora? Quais são os problemas que vocês estão enfrentando e que maneira que vocês estão descobrindo para lidar com isso? Né, gente? A gente precisa conseguir lidar com isso de uma maneira mais adequada possível. André, as pessoas não estão fazendo isolamento, não estão usando máscara, só eu já afastei 2 funcionários com suspeita. Exatamente, hoje no plantão eu afastei umas 4 pessoas com suspeita também, então tá difícil, né? A pessoa está dizendo que está pausando, não sei se deve ser a rede, está pausando bastante, mas está indo. Enquanto isso for indo, né? Eu estou vendo muitas pessoas na rua, o isolamento caiu bastante, caiu, infelizmente. O pessoal continua entrando, Patricinha, questão de pele e cabelos, minha colega, bem-vinda. Então, todo mundo aqui assistindo a live e o objetivo é que vocês façam perguntas, que vocês coloquem suas dúvidas, que vocês deem dicas bacanas para a gente aproveitar, né, pra gente, de filmes que vocês viram, de coisas que estão fazendo. A Andrea está dizendo que acha que as pessoas deviam ter mais empatia. Deviam ter mais, sem julgamento. Deviam ter mais empatia, mais responsabilidade, mais cuidado uns com os outros, né? Usar máscara, a gente está ajudando a gente e está ajudando aos outros também, né? Então, proteger a todas as pessoas. Os aprendizados dessa pandemia são diversos. E um deles é que nós não podemos olhar somente para nós, a gente precisa olhar também para os outros e fazer coisas uns pelos outros, porque o momento está bastante complicado, bastante difícil. A Maria Regina entrou, boa tarde. E aí, gente, que mais que vocês podem colocar aqui de dicas? Alguém viu algum filme bom, leu algum livro bom? Como é que estão passando o tempo? Estão conseguindo fazer uma rotina agradável, usar bem o seu tempo? Evani Boscariol, doutor Alberto, minha sobrinha tem 17 anos, a psiquiatra receitou Prozac. O senhor acha? Olha, é complicado, né? Eu falar de uma prescrição de outro colega, eu vou dizer o seguinte: a depressão, ela é uma doença sistêmica, tá? Ela é uma doença sistêmica, né? Então ela é uma doença que se manifesta em uma pessoa, mas geralmente está acontecendo nessa pessoa doente com depressão, uma manifestação de uma dinâmica sistêmica que vem muitas vezes de gerações passadas da família, tá? Então, assim, depressão hoje, eu já sabia disso há 30 anos, né, sempre estudando as doenças físicas e mentais, que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, tá? Isso aí realmente estava acontecendo e agora, com essa pandemia, isso se potencializou. Os problemas psiquiátricos se potencializaram demais por conta da ansiedade, do medo, da incerteza, né, dos prejuízos econômicos, das disfunções familiares. Então, as pessoas estão manifestando muito mais problemas emocionais e psiquiátricos, né? Quando eu vejo uma pessoa falando que tem uma jovem de 17 anos que já começou a usar antidepressivo, já tem indicação para antidepressivo, eu me pergunto assim: será que ela está somente indo para tomar medicação ou ela está fazendo outras medidas, né? Porque a depressão é uma doença multicausal, é uma doença sistêmica, não dá para ser cuidada somente por uma maneira. Então, será que ela tem que tomar antidepressivo? Não sei. Não sei, porque não a conheço, não é minha paciente. Depressões graves, né, quando é um caso já muito grave, a pessoa precisa sim tomar um antidepressivo. Não sei qual é o caso dela. Agora, além do antidepressivo, com certeza, muitas outras coisas têm que acontecer. Ela tem que fazer terapia psicológica, terapia com psicólogo. Ela pode buscar outros caminhos, como, por exemplo, fazer uma constelação, tá? Para olhar o problema no sistema. Ela tem que fazer atividades que ajudem na melhora dos sintomas, na melhora do quadro, como atividade física, ter uma alimentação saudável, olhar para a questão do sono, tá? Então, tudo isso
Ela pode fazer tratamentos naturais, como homeopatia, acupuntura, para complementar os outros tratamentos. Então, se a pessoa fala assim, eu vou tomar só tem que tomar só antidepressivo, eu vou falar não. Ela precisa fazer um tratamento integrativo. Tá? Então, busque orientação de outros profissionais que possam complementar esse tratamento. Se é que ela realmente precisa do antidepressivo, ela pode e deve tomar outros medicamentos, meditar, né? A meditação também, existem vários trabalhos mostrando que quem medita regularmente reduz a recidiva de depressão. Depois que a pessoa curar e parar o antidepressivo, ela pode ter novos episódios e cada vez fica mais grave. Meditar regularmente reduz a depressão, a recidiva em 50% ou mais. Então tudo isso é importante para que a pessoa trabalhe com a cura do seu problema, com a prevenção de novas recaídas, de novos problemas também, tá? Então procure orientação, é isso que eu posso te dizer. Eu não posso falar quanto à prescrição, porque não sei do caso especificamente. Samanta entrou, a Maria Regina dando boa tarde, Maria Julieta entrou, boa tarde, Marlene entrou, o pessoal disse que está travando, Stefan Garcia entrou, Tamires entrou. Bom, de qualquer maneira, a live depois ela vai subir e ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, como todas as outras lives, tá? A Simone dizendo que meu filho mandou um esquema dizendo das ondas como consequência do isolamento, e a quarta onda seria os distúrbios emocionais, assim aumentando os casos para os psiquiatras. Caminha tudo junto, né? Imagina só, hoje em dia, nós já antes da gripe Covid-19, do coronavírus, nós já tínhamos muitas pessoas com ansiedade em tratamento, depressão em tratamento ou sem tratamento. Todos nós conhecemos, temos pessoas na família, temos amigos, colegas de trabalho que são afastados por conta da depressão, principalmente do estresse, mas se não como causa, as consequências do estresse crônico, que, por exemplo, a hipertensão arterial, outros distúrbios, né, doenças psicossomáticas. Agora, com essa gripe, a pessoa tendo que ficar em casa isolada, muitas vezes sem outras pessoas, ou se sentindo restrita, com problemas no trabalho, muitos foram demitidos, muitos tiveram que ir para home office, muitos tiveram férias, muitos tiveram salário reduzido, 30%, 50%, 70%. Isso agrava demais as condições emocionais. Então as pessoas, por causa dessas questões, elas ficam com os problemas que ela tinha predisposição, talvez não tivesse desencadeado, ou tivesse desencadeado no nível baixo, agora com certeza vão se potencializar. Aí a pessoa fica lá em casa, está lá com a esposa, com os filhos. Se havia problemas na relação, disfunções na relação, com certeza vai potencializar também, né? Então, se a relação era boa, pode melhorar. Se a relação era ruim, a tendência é que piore, porque as pessoas vão ficar lá juntas uma com as outras. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a parte emocional, porque quanto mais tempo passa, o emocional vai ficar mais agravado. Simone dizendo que ele já está com novos pacientes devido a esse isolamento social necessário, lógico, mas já causando consequências emocionais. Sim, com certeza. A Marilene colocando que com esse isolamento está difícil para uns familiares e amigos. Com depressão não dorme à noite, o que fazer? Todos fazem tratamento psicológico. Então, às vezes agora o tratamento interrompeu ou está continuando por vídeo, né? Online, telemedicina, não sei. Mas o que as pessoas podem fazer? Elas têm que aprender a ocupar o seu tempo. Meditar, fazer cursos online, ler, ouvir música, ver lives produtivas, construtivas. Tudo isso tem que ajudar. Nesse período a gente precisa de todos esses recursos, né? Esses recursos eles vão ajudar a gente a superar esse período com mais facilidade. Porque se a gente for pensar, daqui a algum tempo isso vai passar. Tá? Daqui a uns meses a gente vai ver que a doença passou, vão ver medicações, talvez vacina daqui a um tempo, porém as consequências disso, né, vai ficar. A gente viu quando teve, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra, muitas pessoas morreram, pessoas adoeceram, pessoas tinham que ficar confinadas, né? Isso traz consequências certamente, né? Com o estresse pós-traumático, ele continua muitas vezes através de gerações. Então, se a gente conseguir cuidar do nosso emocional,
a gente vai ajudar, inclusive, a que esse problema não evolua as consequências disso para as próximas gerações, tá? A Evani, muito obrigado, ajudou muito. Samantha disse que também está travando. Trava até no 4G, a Marilene falou. Caramba. Daniela amanhã entrou, bem-vinda. Ângela, o filho do meu sobrinho, assim como outros alunos, estão com aulas online. A quantidade de horas que ele está estudando muito grande. Há dias que vai de manhã até as 22. Não é exagero? Eu acho que sim. Nesse período devia ficar um pouco mais light, né? Meu filho também está com aulas online, às vezes muita coisa. Eu acho que as escolas estão precisando, querendo mostrar serviço também. Acharam um jeito, se adaptaram rápido às escolas, dando aulas online, né? Então isso, de alguma maneira, é bom, porque mantém uma certa rotina, um padrão de rotina, mas, por outro lado, não está sendo muito bom, né? Porque, de alguma maneira, se melhora a transmissão. Eu tentei mudar por aqui, vamos ver se melhora esse negócio de travar. Vocês me falam se melhorou ou não, ok? Então, as escolas estão se adaptando, elas conseguiram, algumas escolas rapidamente, na semana seguinte do isolamento, já estavam adaptando aulas online, até mesmo provas online. Eu achei isso fantástico, né? Que é uma maneira de usar a criatividade para superar esse momento de crise, de dificuldade. A Daniela entrou, o Natan entrou, tudo bem, a Débora entrou também, bem-vindos a todos que estão entrando. Tá? Deixa eu ver aqui. A Joelida disse que ia sair porque estava travando muito, mas eu não sei se agora continua travando. A Samantha disse que começou a fazer um curso de online de treinamento e desenvolvimento humano gratuito. Gente, olha quantas oportunidades que a gente tem hoje, muitas escolas abrindo cursos gratuitos online, tá? Então, você tem possibilidade de assistir lives musicais, de fazer tanta coisa, a gente vê filmes bacanas, né? Vê notícias boas também. Então, muitas possibilidades a gente tem de aproveitar esse tempo, que é obrigatório isolamento, a gente está com dificuldades e tudo mais, mas existe um outro lado. Existe o lado que a gente pode manter ou até ampliar as possibilidades positivas que a gente tinha. Então, assim, aí eu não tinha tempo de estudar, eu queria muito fazer um curso, não tinha tempo, eu queria muito ler um livro, não tinha tempo. Gente, agora não tem tempo. Um dos aprendizados dessa epidemia é aproveitar, utilizar bem o tempo, tá? Então aproveitem agora. Osvanir entrou, Dimensão Luz Terapia entrou, a Joelita disse que melhorou, então melhorou o sinal, muito bom. A Wanda de Grande entrou também. Se alguém tiver mais alguma colocação, alguma dúvida, alguma sugestão, dica, vamos trabalhar juntos aqui, né? Eu estou aqui, vamos dizer assim, que eu estou intermediando isso aqui, mas é para ser uma conversa de todo mundo, é para ser um local de posts positivos, de notícias boas, não só de coisas negativas. Coisa negativa basta ligar a TV que a gente já tem aí todo dia uma série de problemas acontecendo e a gente está vendo, além dos problemas da doença, os problemas econômicos, os sociais, os problemas políticos, né? Tudo isso aí que a gente já sabe que tem, tá? Uma outra notícia, dia 29 também vou estar participando, depois da live diária aqui, de uma live pelo Zoom, da Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera, tá? E lá vamos falar também sobre os transtornos físicos, mentais, principalmente desse tempo de pandemia. Depois eu passo o link para vocês entrarem, quem quiser assistir pelo Zoom na quinta, depois da live. Deixa eu ver quem mais. Direito Sistêmico, Advocacia entrou, a Márcia, psicoterapeuta, Bel Coelho entrou. Tamires colocando assim: eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada, mas não tomo remédios. Hoje vejo que não estou aguentando mais, preciso de medicação urgente, tenho crises do nada, mesmo sem ver notícias, não sei nem a origem delas. Tamires, a origem delas primeiro, porque você está com essa predisposição, então você precisa se cuidar de várias maneiras, como eu já falei lá em cima, por conta da paciente que falou, da sobrinha, né, que está querendo tomar antidepressivo. Então, assim, se você não toma medicação psiquiátrica, você pode ir para um tratamento mais natural, pode ir acupuntura, fazer atividade física, aprender a meditar, né? Então tem muitas opções
para a gente cuidar da nossa saúde física e mental. Tá? A origem delas nós estamos num momento de crise. O inconsciente coletivo aqui do planeta está, vamos dizer assim, bombando de negatividade, de pessimismo, de medo, de incerteza, e as pessoas sensíveis, elas entram em contato com isso. Então precisa se proteger emocionalmente, porque muitos problemas acontecendo, né, no mundo todo, muitas pessoas com muita dificuldade social, financeira, familiar, né, então não está sendo fácil para ninguém. Alguém fala assim, não, olha, está tudo ótimo, maravilhoso, não pode ser, não mora nesse planeta, deve estar morando em outro e veio passar férias aqui, né? Então precisa realmente se cuidar de todas as maneiras possíveis, e vai passar, isso também vai passar. Marilene, faz palavras cruzadas, agora eu tenho tempo. Então, achou um tempo aí, né? Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar tudo aquilo que a gente tem de possibilidade. Tamires, eu queria algo natural para ajudar no estresse. Sim, converse com seu médico, se consulte, tenha o telemedicina, o Conselho Federal de Medicina autorizou em caráter de temporário, de urgência, a telemedicina. Então, teleconsulta, né, o acompanhamento, teleorientação. Então é possível, fale com o médico de sua confiança e busque esse atendimento para te ajudar. A Ângela está dizendo que o André Rie está postando no Face vários vídeos de música clássica, gosto muito de ver, eu vi, acalma muito. É ótimo. Quem gosta de clássico, quem gosta disso, daquilo, tem tantas lives acontecendo, aproveite o momento, né? E faça aquilo que você queria fazer há muito tempo e não podia, não conseguia. Samantha está dizendo que livros e filmes não deixam ninguém se sentir solitário. São uma ajuda, sim, com certeza. Estou Alberto, Marilene perguntando. Estresse aumenta o índice glicêmico? Sim. O estresse crônico, principalmente, ele pode alterar o nosso metabolismo, tá? Porque quando a gente tem um quadro de estresse crônico, o estresse evolui em fases. Então, a primeira fase chama fase de alerta, é o estresse agudo. Então, de repente, você levou um susto, você tem uma ameaça de assalto, um cachorro pulou em cima de você. O que acontece? Aquele pico de adrenalina, a medula suprarrenal libera adrenalina na circulação e a gente fica acelerado, o coração acelera, a respiração fica rápida, ofegante, pupila dilata, os músculos são mais irrigados, a irrigação sanguínea sai do aparelho digestivo, vai para o músculo, para o cérebro. Para quê? Que essa primeira fase de alerta do estresse chama reação de fuga ou luta. Então, nesse momento, a gente está sendo preparado para fugir ou lutar, enfrentar o perigo. Então, essa é uma resposta que existe em todas as espécies vivas. Para quê? Para se defender, né? Então, desde lá do homem primitivo, que tinha os animais predadores, né, ou a gente sendo predador de outros animais, sempre tem essa resposta para aumentar a força, para aumentar a velocidade, para aumentar a perspicácia, né, o reflexo. Então, essa primeira fase de estresse, de alerta, é uma fase necessária para a sobrevivência. Ok, por que ela não é ruim, ela é boa? Porque ela ajuda a gente a resistir, né, a resistir a esse estresse, e aí a gente consegue fugir, lutar, enfrentar o perigo, acabou, resolveu o problema. Então, o estresse agudo é para se resolver agudamente, não é para ele ficar perdurando. Quando o estresse perdura, então imagina que você tem lá o leão te ameaçando, mas ele está todo dia, 24 horas por dia. Esse estresse, o corpo não dá conta e evolui para a fase seguinte. A fase seguinte é a segunda fase do estresse, fase crônica. Começa o estresse crônico, fase de resistência. Nessa fase o corpo começa a resistir ao estresse. Né? E quando eu resisto, o que acontece? O meu organismo começa a se preparar e funcionar de uma maneira diferente. Então agora o córtex da suprarrenal, não mais só a medula, começa a liberar substâncias corticoides do córtex, né, da suprarrenal. E esses corticoides, eles começam a instalar uma outra resposta. E quando isso se torna muito crônico, isso altera a nossa imunidade, porque corticoide em excesso altera a imunidade, altera o sono, humor, libido, emocional, sintomas gastrointestinais. Então esse é o estresse crônico, segunda fase, ou fase de resistência. E aí, se continuar evoluindo esse estresse, então problemas diários, familiares,
profissionais que não se resolvem, não resolve, dia após dia. A pessoa aguentando isso vai para a terceira fase, que chama a fase de exaustão. Aí você já imagina o que acontece na fase de exaustão. O corpo entra em exaustão. E aí as doenças crônicas que a gente tinha predisposição, talvez não tivesse manifestado, elas estouram, elas explodem, tá? Então é isso que acontece no estresse, e aí aumenta o índice glicêmico também, porque se a pessoa que toma corticoide pode até desenvolver diabetes, a pessoa que tem um estresse crônico com muito corticoide endógeno também pode desencadear as doenças crônicas. O Antônio Cury entrou, Ivanise, a Elisete Capeleto, tudo bem? O Natan dizendo aqui, o eixo HPA exato, né? Hipotálamo, pituitária, que é a hipófise e adrenal, é o eixo do estresse, tá? Resposta tardia é mais perigosa? Então, o estresse crônico é mais perigoso, com certeza, porque a gente não consegue lidar com o estresse crônico. O estresse serve para ser agudo, mas no mundo de hoje, né? Não tem mais o leão que ataca a gente mata ele ou foge. O leão está 24 horas por dia em cima, como problemas familiares, problemas profissionais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de coronavírus. Então tudo isso cronicamente vai afetando a nossa resistência, ok? A Glória entrou, Débora Nogueira, Débora Sonsini, bem-vindos a todos. Natan, Coeticoteopinas, acho que foi que está digitado errado. O que é? Corticotropinas, é isso que você está falando? Não, provavelmente. Sueni entrou, a Célia entrou, bem-vindos a todos. Bom, já falei bastante sobre estresse, já falei sobre algumas coisas que perguntaram. Será que vocês têm alguma pergunta ainda, alguma crítica, alguma dúvida, sugestões? Ajudem as pessoas que estão aqui com dicas positivas. Ontem eu assisti uma live muito legal, uma live musical que uma amiga fez pelo Facebook. Então tanta gente hoje está colaborando, né? Está doando um pouquinho de si para ajudar as pessoas. Eu acho que são coisas pequenas, que nem, por exemplo, uma live, toda live que eu faço todo dia, é uma coisa pequena, mas está ajudando, a gente está compartilhando dicas, opiniões, dúvidas, né? Gente, hoje é o dia 40, é a nossa 40ª live. Estamos aí desde 19 de março, né? Até quando vai? Não sei. Eu gostaria que acabasse amanhã, porque eu falei, quando ficar tudo normalizado, a gente volta à vida normal. Mas eu sei que não vai ser assim. Estamos no dia 40, talvez aí tenha mais 40, né? Não sei. Será que vai chegar a 2 meses? Será que vai chegar a 3 meses? Eu espero que seja logo, eu espero que rapidamente se consiga firmar alguns protocolos de medicamentos, né? Quem sabe com esses protocolos a gente já tem uma segurança maior para medicar os casos, né, que estão doentes. Eu já falei para vocês, tivemos a reunião dos homeopatas esses dias, ontem também, depois da live, e os homeopatas, nós estamos nos cadastrando no site da nossa associação máxima, que é a MHB, Associação Médica Brasileira de Homeopatia, que já está terminando um protocolo de tratamento para os pacientes com suspeita e com confirmação de Covid-19. Então a gente vai poder, como eu prometi para vocês, a gente vai trazer isso, né? A gente vai divulgar isso amplamente, as farmácias homeopáticas, os médicos homeopatas, a própria Associação Médica Homeopática Brasileira. Logo nós vamos estar divulgando, mais uma semana ou duas, isso vai estar prontinho, vai ter um portal, vai ter um acesso, enfim, vai ser um movimento muito bacana, voluntário, da homeopatia, dos homeopatas, das associações e farmácias homeopáticas, no sentido de ajudar, de integrar tratamento, integrar forças para a Covid-19. Eu, como prometi, vou trazer para vocês essas informações assim que elas estiverem já prontinhas, tá? Estamos aprontando. Paciência, calma, que nós chegaremos lá, tá bom? Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, senão já estamos chegando aí nossos 45 minutos praticamente de live. E aí, se não houver mais nada, nem dúvidas, nem dicas, a gente vai caminhar já para o encerramento. Tem gente entrando aqui até o final,
né? Então eu vou voltar a falar o que vai acontecer essa semana, pelo menos algumas dicas, tá? De lives. Amanhã a gente vai ter a live com a Gabriela Gula, que ela é coach sistêmica, foi formada na minha turma de São Paulo do Consciência Sistêmica. Vamos falar sobre dicas, sobre metas, objetivos, como trabalhar com isso nesses tempos difíceis agora de coronavírus. Depois de amanhã, quarta-feira, live com a Vera Leon, que é jornalista, ela é psicanalista. A gente vai falar sobre sonhos, tá? Ela trabalha muito com sonhos, então a gente vai falar sobre os sonhos nesses tempos, comportamento, tá? Muito interessante. Quinta-feira, Giovanni Bianco. Quem não conhece, procura lá o perfil do Giovanni Bianco. Eu vou ver que ele é um cara assim altamente, um influenciador aí de pessoas no mundo todo, um brasileiro que tem uma história de vida muito bacana, assim, saiu de uma posição muito humilde e hoje é uma referência mundial, tem escritório em Nova York, em Paris, né, trabalhando com as celebridades. Eu tive com ele num evento no JK Iguatemi ano passado, e agora a gente vai fazer uma live para conversar também, tá? A Angela falando que o home office veio para ajudar a continuidade do trabalho, muitas vezes o sistema cai. Percebo pelo senhor que o estresse aumenta, por esse motivo tem trabalho e não consegue desenvolver com rapidez. Exato. É uma adaptação. Uma das lições dessa pandemia é que nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos nos adaptar às situações. Quem se adapta melhor, consegue lidar melhor. O próprio Darwin, dizem que essa frase é do Darwin, eu já li também que não é, mas faz sentido, então a gente fala, quem sobrevive não é quem é mais forte, é quem se adapta melhor, né? Ou seja, quem é mais criativo, mais inteligente, consegue se adaptar às situações, tá? Uma inteligência emocional, não só cognitiva, uma inteligência sistêmica. Samantha, na minha opinião, isso vai durar até aparecer uma vacina ou um remédio, qualquer coisa que cure. Ou então até todo mundo se imunizar, né? Porque como toda pandemia, como toda epidemia, existe um fluxo de transmissão. Em algum período, em algum momento, porque o isolamento nunca é perfeito nem nada, né? Em algum momento todos vão ter contato com esse vírus, tá? Então nesse momento não vai mais haver casos de propagação. Como os vírus são mutantes, né? O vírus de gripe muta, faz mutação rapidamente, tanto que todo ano tem que tomar vacina de gripe, porque ela vai mudando, né? Provavelmente esse vírus também, que é uma praga de vírus, ele também deve mutar. E aí se vai descobrir uma vacina, por ano que vem a gente vai precisar trabalhar isso de novo, tá? A Célia pergunta, o pico está aumentando? Está aumentando sim. Está aumentando, os hospitais estão chegando perto do seu limite, alguns já chegaram em alguns locais, né? Então, com certeza, a gente vê que o pico está aumentando, como a gente já previa. Provavelmente não com aquela velocidade que a gente tinha medo, mas sim aumentando. A Célia dizendo que a entrevista de ontem foi excelente, foi muito legal. A Márcia é uma profissional, a doutora Márcia Faria Rodrigues, uma profissional fantástica, admiro demais ela, além de ter uma amizade com ela há muitos anos, desde criança, uma profissional pediatra e biatra, né, entende muito de vacina, foi muito legal mesmo, com certeza. Então, gente, já que não há mais perguntas, já estamos aí com quase 45 para 50 minutos de live, a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Então sempre eu lembro para nós mantermos o emocional positivo, mantermos a esperança, atitudes saudáveis, então cuidar da nossa saúde, dos outros, fique em casa quem pode ficar, fique em casa, tá? Cuidem da higiene, usem máscara sempre que precisar sair, sempre, fiquem tranquilos, calmos, muita calma nessa hora, porque, como eu digo, tudo passa, isso também vai passar, e nós vamos passar por isso juntos. Então, é o que a gente precisa confiar nesse momento, que a gente vai conseguir superar esse desafio, as coisas vão continuar, em algum momento vão começar a melhorar, e em algum momento vão passar, até que a próxima crise venha, porque isso sempre evolui dessa maneira na humanidade, né? Não tem nada que dure para sempre, nem o que é bom, nem o que é ruim. Então amanhã nossa live 15h30 com a Gabriela Gula,
coach com abordagem sistêmica. Vamos falar de assuntos bem legais e interessantes, tá? Fiquem bem, cuidem-se. Um abraço forte para vocês, um beijo no coração. Amanhã, 15h30, estaremos em mais uma live. Agradeço a presença de todos, de todas aqui. E vamos passar por isso juntos, ok, gente? Fiquem bem e até amanhã. Tchau!